Olá, graças e paz, mais uma manhã, café com reflexão. E antes de começar, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, visualize a página, faça a sua inscrição, ative o sininho, porque tudo isso, quando tiver mensagens novas, vai despertar para você, vai chegar para você. E vou estar falando de inconstância hoje pela última vez nesta semana, então 3 dias consecutivos, e eu gostaria que vocês compreendessem bastante esta leitura, porque a Bíblia está falando da morte de Jesus, da ressurreição, da descida de Jesus até as profundezas, ter levado cativo o cativeiro, ter dado dons aos homens, e ter subido aos céus e sido glorificado. Mas diz assim, ora, isso, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13 é o versículo-chave, até que todos chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o versículo 14 também chave, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Esta passagem de Efésios, ela é uma das grandes passagens que nós chamamos de dogmáticas ou apologéticas, porque então ela não só está afirmando uma proposta do Cristo que morreu e que desceu a um local que, biblicamente falando, a gente chama de seio de Abraão, e pegou dali todos os crentes que aguardavam a promessa da vinda de Jesus mesmo e o transportou para o paraíso. Por isso a Bíblia está falando que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou ele pegou todos quantos estavam aguardando a promessa da vinda de Cristo e levou para uma realidade que podemos chamar hoje de paraíso ou terceiro céus, onde Paulo diz ter ido e que viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas perfeito, irmãos, esta questão da morte de Jesus, da descida, de ter levado cativo o cativeiro, é perfeito, porque então tudo isso já garante a nossa salvação, garante a nossa condição de fé e a nossa abordagem de vida. Mas a Bíblia está falando que ele não só levou cativo o cativeiro, mas também ele deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos, ele deu outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Alguns traduzem que pastores e doutores, que todo pastor tem que ser doutor mesmo, e com a proposta, o aperfeiçoamento dos santos. Então o corpo ministerial da igreja, o pastor está ali na igreja, o evangelista está ali na igreja, os obreiros estão ali na igreja, aqueles que fazem ou que trazem um ministério apostólico, não com unção apostólica, mas o apóstolo no Novo Testamento, ele é mais aquele que evangeliza, aquele que é enviado para proclamar. Sobretudo, estas pessoas estão dentro da igreja para aperfeiçoar os santos. E este aperfeiçoamento dos santos, para que estes possam ter o desempenho do ministério segundo a eficácia do corpo de Cristo, ou seja, toda a igreja, ela tem que ter esta estrutura da eficácia do corpo de Cristo. Assim como Cristo era, a igreja tem que ser como sendo o seu corpo. Jesus andava na face da terra com o seu corpo físico. Quando ele partiu para o céu,
Este corpo físico hoje chama-se igreja, igreja militante, igreja triunfante. E assim como quando a igreja sai, quando a igreja move, quando a igreja celebra, quando a igreja está em plena atuação contínua e constante, de fato isto é a expressão do corpo de Cristo na face da terra. E uma das propostas deste desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo é para que todos os cristãos que estão ali dentro, dependente de faixa etária, dependente de tempo de fé e dependente de há quanto tempo fez profissão de fé, se é neoconvertido, se já é um crente mais experiente, mais chegado na idade, a proposta é que este corpo ministerial que Jesus põe na igreja, chamado dons de Cristo, não é? Apóstolo, profeta, pastores, doutores e mestres, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos, para que todos os crentes possam chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, todo crente tem que ter em si a proposta de que ele está crescendo para ter a mesma medida de Cristo na sua condição humana, assim como Cristo foi como homem, também todo cristão tem que ter a mesma estatura, tem que ter a mesma varonilidade, tem que ter a mesma disposição de crescimento e a mesma plenitude de Cristo. E assim, a plenitude de Cristo é o que nos leva à quebra da inconstância. E a quebra da inconstância, ela é algo de suma importância, porque à medida que estava falando com vocês e para vocês nestes dias, nestas 3 ministrações de inconstância, o inconstante tem uma fé dúbia, ele é agitado como uma onda do mar. O inconstante é aquele que não tem fé. O inconstante, do ponto de vista de Salomão escrevendo aqui Provérbios, é aquele que ele está entregando a sua própria alma à morte, é aquele que não consegue descansar no Senhor. E do ponto de vista de Paulo, o inconstante é aquele que não conseguiu crescer. O inconstante é aquele que é levado por todo vento de doutrina. O inconstante é aquele que é facilmente enganado pelos homens e que conduz à astúcia do erro. O inconstante, ele está sempre sendo presa fácil. E quando a Bíblia está falando que Jesus deu dons aos homens, então estes que estão à frente da igreja, que têm a proposta de estarem atuando para a edificação do corpo de Cristo, sobretudo, está atuando para a edificação do corpo de Cristo, para que este corpo possa amadurecer, ter a estatura de Cristo e não ser levado por vento de doutrina e nem por engano de homens, mas prevalecer, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Criança é inconstante, adulto não é. Então não somos mais meninos, mas somos adultos em Cristo, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. E aí Paulo ele fecha propondo antes, ao invés de sermos inconstantes, devemos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O inconstante, ele não consegue caminhar por este caminho da verdade. O inconstante, ele não consegue amar. O inconstante não consegue perdoar. O inconstante, ele não consegue crescer. E ele não consegue ter a mesma dimensão de Cristo e nem compreender Cristo como sendo cabeça deste corpo. Então, o corpo de Cristo tem que ser um corpo constante. E aquele que está inserido no corpo de Cristo e que é inconstante, necessariamente, ele é uma anomalia no corpo de Cristo. Ele é uma verruga no corpo de Cristo. Você não pode ser uma anomalia no corpo de Cristo, você não pode ser um apêndice no corpo de Cristo, você não pode ser uma verruga no corpo de Cristo,
Você não pode ser uma apostema no corpo de Cristo ou um furúnculo no corpo de Cristo. Você não pode ser uma célula cancerígena no corpo de Cristo. Por isso você tem que ser constante. E à medida da sua constância, você vai quebrando todas estas coisas e deixando de ser tudo isto. Homens não te enganam, ninguém te induz ao erro, porque a sua proposta é ter a maturidade de Cristo, a plenitude de Cristo e perceber Cristo como cabeça. Se Ele é o cabeça, é Ele que conduz o corpo, não é? Então todo o corpo tem que ser constante, o corpo completo em constância. Caso qualquer anomalia deste corpo, está falando de alguém no seu individualismo que conseguiu ser inconstante e que traz todo este tipo de prejuízo para o corpo. E aqui eu quero deixar para vocês esta reflexão que de fato nós fomos chamados para trazermos em nós a consciência do corpo de Cristo. E mais uma vez eu quero fechar esta mensagem com a missão da igreja, a missão do corpo de Cristo, tá? Porque a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. A sua função e a sua missão é manifestar aqui e agora, na sua maior densidade possível, o reino de Deus que será consumado ali e além. O inconstante não consegue isso, mas aquele que é constante, aquele que é corpo de Cristo, aquele que não é anômalo no corpo de Cristo, ele faz isso com muita facilidade. Quero deixar esta palavra para você refletir, para você ponderar sobre ela. Talvez tenha sido uma proposta até meio dura, mas quando se fala de inconstância, não pode falar de forma terapêutica, não é? Mas tem que falar de forma condizente. É como o pai que pega o filho que ama e o disciplina. Então, nem estou me colocando na condição de pai, mas pegando a Bíblia, pegando o próprio Jesus e a própria fala de Deus, o próprio Deus na condição de pai, te orientando acerca da sua necessidade de ser constante no corpo de Cristo. Não morra, viva e glorifique o nome do Senhor na sua constância, na sua continuidade, no seu início, meio e fim. O início a gente começou, o meio a nossa trajetória e o fim é determinado pelo Senhor, não pela minha inconstância. Fiquem na paz, beijo no coração, Deus vos abençoe rica e abundantemente.